primeiro eu queria agradecer a presença e o aceite do convite do nosso, meu mentor, Jorge Xavier, um dos peritos mais experientes que nós temos no Brasil, e também ao Dr. Luiz Carvalho, por estar conosco e aceitar o desafio, de falar de um tema que talvez seja fundamental para qualquer coisa. Parceria é fundamental em qualquer lugar. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja dentro do mato. Em qualquer lugar, se você tiver parceiro, você vai estar bem. Então, eu passo a palavra primeiro ao doutor Luiz Carvalho, que é advogado, tributarista, para falar sua apresentação, falar da sua empresa, da sua atividade profissional, para os nossos colegas. E fique à vontade. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Inicialmente, eu queria... Vocês estão me escutando? Está ótimo. Eu queria estender meus cumprimentos ao Dr. Jorge, agradecê-lo também pelo convite. Desafios são sempre importantes, Então, eu queria estender meus cumprimentos a ele e aos demais membros também dos painéis anteriores, que sem dúvida nenhuma tem uma relevância categórica para a perícia contábil, judicial e extrajudicial. Eu me chamo Luiz Carvalho, sou advogado tributarista e coordenador do Núcleo de Planejamento Tributário, da OBLM Advogados. E o tema que iremos tratar aqui hoje diz respeito ao êxito, na verdade, do processo, a integração do perito judicial no processo administrativo quanto no processo judicial. Mas antes, a gente deve entender de que modo funciona o sistema tributário para que possa chegar no processo administrativo ou no processo judicial e de que forma surge essa obrigação de pagar o tributo. Bom, a obrigação de pagar o tributo, de acordo com o artigo 3º do CTN, ela é uma obrigação de natureza compulsória, diferente da obrigação de natureza civil, que ela é uma obrigação decorrente da vontade das partes. A obrigação tributária, de acordo com o artigo 3º, é uma obrigação decorrente de lei. Então, essa obrigação ela prescinde da vontade das partes. E o recolhimento do tributo, portanto, ele tem o objetivo de financiar a atividade do Estado com as melhorias dos serviços prestados, os investimentos em infraestrutura e até mesmo o pagamento dos salários dos servidores. E esse sistema tributário ele é formado pela repartição de competência. E essa repartição de competência estabelece que cada ente tem uma competência delegada pela Constituição para instituir os seus tributos. Então, a União tem a competência para instituir imposto de renda, os estados têm a competência para instituir o IPVA, os municípios têm a competência para instituir o IPTU, e salvo na hipótese de competência residual da União, nenhum ente pode instituir tributo sobre a competência do outro, sob pena de própria afronta ao princípio do Pacto Federativo, portanto, da separação de poderes. Dito isso, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu digo de acordo com o entendimento do Supremo, que ele entende que há 5 espécies tributárias, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. De outro lado, tem o professor Paulo de Barros Carvalho, que entende que trata só de 3 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, mas predominantemente o que vale na prática é o entendimento do Supremo. Então, há 5 espécies tributárias. E dito isso, os impostos eles podem ser instituídos sem necessidade de uma contraprestação específica do Estado, diferentemente da taxa que eu pago ela quando há uma utilização do serviço público específico e divisível. É necessário que a base de cálculo da taxa seja a prestação do serviço público. Então, quando eu vou renovar, por exemplo, a minha CNH, eu pago uma taxa que diz respeito àquela prestação do serviço público, que diz respeito
a utilização da máquina pública para renovar aquela CNH, seja os custos decorrentes de serviços postais, seja os custos referentes à utilização da CNH. E, por outro lado, a contribuição de melhoria é um tributo destinado ao custeio das obras públicas. Portanto, para ele ser cobrado, ele precisa de uma obra pública e necessariamente de uma valorização decorrente da obra pública. Os empréstimos compulsórios, por outro lado, é um tributo de competência da União, e que será pago em razão das despesas extraordinárias ou em razão da calamidade pública. As contribuições sociais, por fim, com base nesse entendimento do Supremo, eu estou contextualizando para entrar no tema especificamente que diz respeito à perícia contábil extrajudicial ou extrajudicial, no que diz respeito à última espécie tributária, de acordo com o entendimento do Supremo, as contribuições sociais, por fim, elas possuem uma destinação específica, como, por exemplo, a COFINS, que tem como principal objetivo o financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social é entendida como um ramo do direito em que há 3 espécies: a saúde, a assistência e a previdência. Seria um direito de todos e um dever do Estado, previsto ali na própria Constituição. E, ao passo que a assistência prescinde necessariamente de alguns requisitos previstos em lei para que haja a concessão da assistência, como, por exemplo, ser idoso, deficiente ou até mesmo de baixa renda. E a previdência é um ramo contributivo em que, para se adentrar naquele sistema, é preciso o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, para que surja o dever de pagar o tributo, é necessário que se realize a hipótese de incidência e o fato gerador, que aí sim haverá a obrigação tributária e, portanto, haverá a obrigação de pagar o tributo. A hipótese de incidência ela é definida como a previsão normativa em que aquela previsão no mundo fenomênico de um fato no mundo real. Então, por exemplo, quando o CTN dispõe a oferir renda, então, quando eu ofiro renda no mundo real, eu realizo a previsão do mundo normativo e, assim, eu tenho o dever de pagar o tributo. E quando eu tenho o dever de pagar o tributo, eu tenho 4 opções. Pagar o tributo, e aí, portanto, eu extingo o crédito tributário. A segunda opção é discordar do pagamento daquele tributo, e aí eu instauro um litígio, e esse litígio pode se dar através de um processo administrativo, ou então eu discordo de fato daquele pagamento daquele tributo e entro com uma ação judicial, ou então a quarta hipótese me mantém inerte e abre a possibilidade do fisco ajuizar uma execução fiscal. Mas o fato é que, quando se trata de processo administrativo ou judicial, deve-se ter em mente um princípio norteador. Esse princípio norteador ele é o princípio do devido processo legal. E nele encontra-se consubstanciado a ampla defesa e o contraditório. E o artigo 5º, inciso 55, diz o seguinte: em processo judicial ou administrativo, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, eu posso utilizar todos os recursos, desde que ilícitos, para que haja, para que eu contra-argumente aquele ato de infração praticado pela autoridade. Então, quando o contribuinte tem um auto de infração praticado pela autoridade fiscal e pretende se defender contra aquele auto, eu devo fazer diante de todos os meios cabíveis em direito. Isso porque o lançamento fiscal contido no auto de infração ele gosta de presunção de veracidade. Ou seja, a administração pública, de acordo com o artigo 37, ela só pode agir em conformidade com a lei. E por ela só poder agir em conformidade com a lei, eu tenho essa presunção de veracidade do ato administrativo. Mas essa presunção não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa.
O próprio CTN, no artigo 204, parágrafo único, ele dispõe que essa presunção pode ser contrariada com uma prova inequívoca. Logo, o contribuinte ele há de se contrapor contra essa presunção de veracidade do auto de infração através de uma prova inequívoca. E nesse contexto do processo administrativo, pode ser produzida uma perícia contábil extrajudicial, pois, como visto, o lançamento realizado pela autoridade fiscal ele deve ser infirmado por prova em contrário. E, nesse sentido, eu lembro de um caso paradigmático de uma fiscalização de uma loja de bebidas e de alimentos, que a empresa foi autuada por deixar de recolher um imposto com base em diferenças de operações de cartão de crédito. E o fiscal entendeu que a base de cálculo e a alíquota era de 25% sobre as bebidas alcoólicas importadas. Ocorre que a maior proporção das mercadorias comercializadas eram alimentos com alíquotas bem menores, como, por exemplo, pães, queijos. E nesse sentido, foi realizada a perícia contábil extrajudicial e conseguiu-se comprovar que quase a totalidade das operações não se sujeitava à alíquota de 25%, mas alíquotas menores, e porque o fiscal ele entendeu que essas operações todas as mercadorias seriam tributadas de forma linear, 25%. Realizou-se a perícia contábil e verificou-se que haviam alimentos que seriam isentos ou alimentos com alíquotas menores. E no julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, anulou-se o auto de infração, autorizando que fosse feito um novo levantamento, desde que com uma minuciosa discriminação das mercadorias e das respectivas alíquotas. Como a gente pode perceber, portanto, a perícia extrajudicial foi fundamental para demonstrar a ilegalidade daquele auto de infração, lavrado pelo fisco, até porque ele entendeu de forma linear que todas as mercadorias seriam tributadas por 25%, quando, bem da verdade, havia mercadorias isentas ou mercadorias com alíquotas menores. Então, na perícia extrajudicial, o papel do perito foi fundamental na defesa do contribuinte para evitar aquela arbitrariedade cometida pelo fisco. E não só no processo administrativo, como no processo judicial também é possível a realização da perícia contábil. Ora, o processo judicial ele é pautado pelo princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Ora, o princípio da cooperação processual diz o seguinte: as partes cooperarão entre si para uma decisão de mérito justa e efetiva. Só que, veja, o artigo se refere a parte. E, embora o perito não seja parte no processo, ou seja, porque ele não tem um interesse em que a parte logre êxito, em razão da sua imparcialidade, cabe ao perito, na verdade, o papel de auxiliar o juiz com os esclarecimentos técnicos necessários para a solução daquele litígio. Ele não tem o papel de atuar como parte defendendo toda a união ou defendendo o contribuinte. Ele tem como papel auxiliar as partes. Ele, de fato, acaba colaborando para uma decisão de mérito justo e efetivo, porque ele auxilia o juiz nessa decisão. E, dito isso, eu trago novamente um caso, só que agora judicial, de que o fiscal lavrou um auto de infração de ISS, e na instância administrativa a gente entramos com recurso administrativo, só que não obtivemos êxito. E a Fazenda executou, aguardamos a execução, e aí verificou-se que o percentual de juros de mora e a correção estavam em desconformidade com aquele ato praticado pela União. Porque, veja, compete à União, os Estados do Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre o direito financeiro.
Só que cabe à União legislar sobre normas gerais e assegurada a competência suplementar de outros entes. Ou seja, a União, no caso de não existir uma lei federal, os estados, Distrito Federal e município podem exercer a competência legislativa plena para dispor sobre os juros e a atualização monetária. Só que, caso haja lei federal que regule o tema, suspende-se a eficácia das leis estaduais. E aí volta a vigorar, portanto, a legislação federal. E nesse caso específico judicial de ISS, verificou-se que o índice de multa de mora estava superior àquele estabelecido pela União, que é um índice de 20%. Só que, na prática, cada ente legislava sobre o percentual de juros e correção monetária. Então, o próprio CTN do município de Belém, ele traz uma previsão no artigo 165 de alíquotas progressivas, ou seja, no que diz respeito aos juros de mora, notadamente. Então, se o contribuinte deixar de pagar por até 30 dias, incide um percentual de juros de mora de 2%. Se o contribuinte deixar de pagar por 120 dias, incide um percentual de 32%. Só que, veja, o limite estabelecido pela União é 20%, e o município de Belém estabelece uma multa de mora de 32%, ou seja, 12% a mais do que era o estabelecido. E a gente verificou isso no auto de infração e fizemos um quesito no que diz respeito à perícia judicial e questionando se de fato o índice de multa e correção monetária estava em conformidade com a legislação da União, que é a Lei 9434, salvo o melhor juízo, de 91, que dispõe que, de fato, é 20% esse percentual. E o perito notadamente respondeu: olha, o auto de infração encontra-se em desconformidade com os índices praticados pela União, que são os índices de 25%. Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os índices praticados pelos estados e municípios devem obedecer o percentual de 20%, que é o limite praticado pela União. E, considerando isso, o juiz notadamente julgou procedente à execução e foi favorável ao contribuinte os cálculos, haja vista que havia essa arbitrariedade do fisco em ganhar mais do que era devido. O que pode-se perceber, portanto, é que tanto na perícia extrajudicial quanto na perícia judicial, o papel do perito foi fundamental para que houvesse a defesa do contribuinte e, notadamente, evitasse as arbitrariedades que o fisco comete. E, nesse sentido, eu encerro minha apresentação, mas com um questionamento para o Dr. Jorge, no sentido de que se a gente pode quantificar um dano público, como, por exemplo, naquele caso de Brumadinho, através da perícia contábil. Então, doutor Jorge, o meu questionamento é nesse sentido, se tem a possibilidade de, através da perícia contábil, fazer a quantificação de um dano público. Boa noite. Eu queria agradecer meu caro amigo Dr. Luiz Carvalho. Eu acho que todos recebemos uma aula agora, né? Sobre a importância do trabalho conjunto do perito com o advogado para o êxito da causa. Especificamente no caso de Brumadinho, eu tenho certeza que vai ser uma perícia multidisciplinar. Ou seja, vão ser engenheiros de diversas áreas, químicos, biólogos e contadores também. E aí a quantificação do dano
vai depender muito de quem está questionando esse dano. Por exemplo, pode ser um particular, e esse particular pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser alguém da área rural, pode ser uma indústria que teve suas instalações danificadas, pode ser uma pessoa física que teve a sua casa totalmente destruída, pode ser o próprio ente público prefeitura, que perdeu tudo. E aí depende dos registros que se tem para se poder fazer uma avaliação. Se, por exemplo, as prefeituras agora já estão fazendo registro dos seus ativos na contabilidade, mas não era uma coisa que existia antes. Então, se for uma prefeitura que ainda não implementou totalmente esse registro, imagina um prédio construído há 50 anos e que não tem registro, teve registro só como foi feito. Aí eu acredito que vão ser peritos engenheiros, através de fotos, de registros, se houver registros da construção, vão poder avaliar quanto seria o valor do imóvel perdido. Mas se for uma empresa que tem uma atividade econômica que tem um horizonte de perpetuidade, 5 anos, 10 anos, aí já entramos nós, contadores, com base nos balanços, nos balancetes, nas perspectivas de investimento para aumentar a produção, seja ela numa indústria ou na área rural. Aí sim, os contadores podem entrar. Mas eu tenho certeza que, neste caso, não será um trabalho isolado. Terá que ser feito em conjunto com os profissionais de outras áreas. Imagina uma pessoa que teve um dano na sua saúde. Com certeza vai precisar de laudos médicos. A contabilidade pode entrar para saber se, por exemplo, se era um taxista e perdeu a sua renda, com base no seu imposto de renda, nós podemos verificar quanto mais ou menos era a renda daquela pessoa e projetar. Mas eu vejo que esta prova vai ter que ser convalidada com outra. Por exemplo, a perda total do veículo que ele usava. Se afetou a saúde, vamos precisar de um laudo médico. Então, os profissionais cada vez mais vão ter que trabalhar em equipe. Hoje já é uma realidade isso em várias perícias, inclusive as extrajudiciais. As extrajudiciais, elas têm caminhado para isso até mais celeremente do que as judiciais. Judicialmente, melhor dizendo, eu cito sempre um caso que eu trabalhei com perito químico, mas já trabalhei com peritos engenheiros, peritos econômicos. Depende muito da situação. Eu confesso para vocês que ainda não trabalhei com peritos médicos, ainda não houve essa oportunidade de trabalhar em conjunto na vida profissional. Mas isso do ponto de vista técnico, né? Por quê? Porque nós atuamos de acordo com a tese que os advogados vão usar para melhor defender o interesse dos seus clientes. Então, a primeira coisa que nós temos que ver vocês viram a linguagem do Dr. Luiz. É a linguagem eminentemente jurídica. E, ouso até dizer, não é de qualquer advogado, não. Foi uma aula, e eu lembro muito de alguns advogados tribunos. Apesar de não ser muito a sua área ser mais tributária, mas tem todo o perfil para fazer a defesa do seu cliente. E nós sempre trabalhamos em função do que os advogados nos orientam. E qual é o nosso papel com relação a isso? É verificar se as teses têm fundo científico ou documental que a gente possa convalidar a tese. Não tem como a gente criar, porque às vezes uma coisa que é certa do ponto de vista científico em uma ciência não é certa, não é aceitável, melhor dizendo, do ponto de vista jurídico.
porque não existe legislação sobre aquilo, nada que garanta, ou por outro motivo doutrinário, jurisprudencial. Por isso que nós temos que trabalhar sempre em conjunto com os advogados. Eles definem o nosso campo de atuação. Vamos nesta direção. O nosso trabalho é fortalecer, do ponto de vista técnico, a tese jurídica. Então, se ao trabalhar com os advogados a pessoa não tiver essa visão de companheirismo, de que estamos todos no mesmo time, de que estamos trabalhando até com o mesmo cliente e que, portanto, o interesse final é ter êxito na defesa do interesse do cliente, bem, você pode ser o melhor perito do mundo, mas vai querer trabalhar isoladamente do advogado? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, era um ponto de vista, vamos dizer, mais prático em relação a essa ligação entre o advogado e o perito. Me permita, doutor Luiz, falar sobre a falta que um perito faz quando o advogado não usa, ou ainda não tem o conhecimento do quanto ele pode facilitar o trabalho do advogado. Eu trabalhei em algumas causas como perito judicial, o doutor Carlos, que esteve na palestra anterior também, e que envolvia dois entes da administração pública, União e municípios. E o que a gente verificava? Os municípios, e nem eram os procuradores, eram advogados normalmente de outros estados, e, portanto, tem milhares de casos no seu estado para resolver, não dava para dar atenção que um advogado daqui poderia dar com mais propriedade. E chegava no final, que era para fazer o cálculo da sentença, do que o juiz determinou em sentença, nós tínhamos um problema, não tinha o perito dos municípios. Mas a União, que era contra quem eles estavam lutando, né? A Lídia era contra a União, tinha um corpo altamente competente. Então, havia uma dificuldade nossa de não ter um perito assistente. Eu estou falando que a gente estava trabalhando como um perito do juízo. Mas nós, mesmo como perito do juízo, nos ressentimos dos advogados do município não terem um corpo técnico para nos auxiliar. E aí a gente tinha que ir atrás das informações com muito mais dificuldade que se tivesse. Era, nesse sentido, não só os advogados, mas nós, quando trabalhamos com o perito do juízo, sentimos falta do colega lá. E pensem bem, se só tem um lado falando tecnicamente, é mais fácil ele convencer o perito do juízo. Então é importante que toda causa que seja necessário um perito assistente, que realmente seja levado em conta. Mas tem uma outra questão que a gente tem que observar. Ao observar toda a introdução feita pelo Dr. Luiz, vocês verificam que é um outro mundo, diferente da contabilidade normal, ou diferente da engenharia normal, ou diferente de qualquer outra profissão. Então, nós temos que conhecer o linguajar jurídico, conhecer muito da legislação referente àquele caso, senão nós não vamos ser úteis. Porque eles vão estar falando algumas coisas que são óbvias para quem está na área, mas extremamente difíceis para uma pessoa que é só o profissional de determinada profissão, mas que não tem este vínculo mais próximo com os advogados. Ele vai ser muito bom no que faz, mas talvez ele não consiga transmitir, numa linguagem leiga, o fundamento da opinião técnica dele. Isso é uma questão que eu acho que o doutor Luiz pode também, se quiser, comentar, mas são coisas que a gente observa no dia a dia. Jorge, realmente.
Na verdade, eu acho que eu defendo que deveria ter uma base unificada dos peritos, porque muitas das vezes a gente precisa de peritos de várias áreas, em vários campos de atuação. Então, com base nisso, eu cito um caso também paradigmático de uma perícia que a gente precisou de um engenheiro químico. O caso foi o seguinte: a gente advoga com uma indústria de alimentos e essa indústria de alimentos ela comprou materiais referentes à produção alimentícia. E esses materiais comprou de uma empresa, vou falar fictício, enfim, porque embora o processo seja público, mas as informações eu vou citar de forma fictícia. Então, ela comprou produtos referentes à produção alimentícia de uma empresa localizada em determinado município. Só que nesse município precisaria de um transporte longo para chegar até a capital. E nesse interim de chegada dos alimentos, os alimentos, na verdade, não propriamente não feitos, tá? Alimentos entenda-se como materiais que vão ser preparados para um futuro alimento. Então, no decorrer desse lapso, apareceram corpos estranhos nesses materiais que iam ser produzidos os alimentos. Então, a gente notificou a empresa e falou: olha, os alimentos vieram em desconformidade com o que tínhamos pactuado. E a empresa, notadamente, falou: olha, não. Se eximiu da responsabilidade, obviamente, e dispôs que a culpa, entre aspas, em um termo não técnico, a culpa seria da empresa de alimentos porque ela não guardou os alimentos de forma adequada. E aí a gente precisou fazer da entrada no processo cautelar. À época vigorava o CPC antigo, o CPC de 73, e a gente precisou de uma perícia química para que demonstrasse que aqueles produtos de fato vieram em desconformidade com o que tinha sido pactuado. E na perícia demonstrou-se que aqueles materiais haviam corpos estranhos. Corpos estranhos entende-se como larvas. Então, os materiais de fato já vieram de fábrica com esses corpos estranhos e, portanto, eles vieram inutilizáveis para uso no sentido de consumo. Então, seria interessante ter uma base de dados unificada de todos os peritos para que se tenha vários peritos, não só peritos contábeis, mas como químicos, que esse caso talvez tenha sido um caso paradigmático no sentido de que a gente não havia, não tinha com quem falar, digamos assim, para que realizasse aquela perícia. A gente entrava em contato com várias pessoas: olha, isso não é meu ramo de atuação, então não posso fazer essa perícia. Então, se tivesse um cadastro unificado de todos os peritos, de certa forma ajudaria bastante tanto o juízo quanto os próprios advogados, para que eles fizessem perícias extrajudiciais ou judiciais, para que houvesse essa defesa realmente contra essas arbitrariedades que acontecem no mundo cotidiano. Então, esse Jorge, talvez tenha sido um caso emblemático, assim, no sentido de que não havia químico para demonstrar que aqueles alimentos já vieram estragados. E aí, de fato, a gente conseguiu comprovar na perícia que os alimentos estavam em desconformidade, e posteriormente a gente ajuizou outra ação principal, só que agora já
cobrando a reparação dos danos causados pela empresa. Obviamente que ficou muito tempo sem utilizar os alimentos, e aqueles alimentos a gente precisaria com urgência para fazer outros. Então, a gente entrou com uma ação de reparação civil, e para que reparação civil, um lado com lucro cessante, para que houvesse, de fato, a reparação daquele dano causado à empresa. Então, Jorge, eu defendo particularmente essa unificação de dados, até mesmo na própria Ordem dos Advogados do Brasil, para que, com essa unificação, facilite o trabalho tanto do advogado quanto o trabalho da perícia, que vai ser demandado mais vezes e, portanto, tem mais trabalho, mais colaboração para se fazer com os advogados e também mais trabalho no sentido de auxiliar as determinadas questões técnicas que são trazidas. Se quiser comentar a respeito desse caso, Jorge, que a gente não conseguiu nenhum perito químico que tivesse, na verdade, essa especialidade, eu ficaria agradecido. De alimentos. Na área química, a gente sabe que tem muita dificuldade de encontrar peritos. Talvez também o engenheiro de alimentos pudesse ser usado nesse caso. Mas eu tenho um comentário a fazer sobre esta necessidade. Algum tempo atrás, nós compunhamos, junto com vários membros da associação, a comissão de perícia do CRC do Pará. E lá nós tivemos de ir à OAB, né, entabular negociações para a criação de um cadastro de peritos para ficar à disposição de todos os advogados. Aí qual era a ideia? Se cada conselho fizer o seu cadastro de peritos e colocar a sociedade, ótimo, é muito bom. Tem essas regras, como o doutor Carlos e o doutor Albertino já falaram na palestra anterior, como apenas uma vitrine para a sociedade do profissional. Mas, às vezes, as perícias demandam profissionais muito, muito díspares. E nenhum advogado vai sair fazendo pesquisa. Ora, se tiver um cadastro de peritos na OAB, o mercado ele é muito maior do que o judicial. Por quê? Porque há demandas judiciais, mas tem demandas administrativas, antes de serem judiciais, extrajudiciais mesmo, de problemas entre empresas, como aqui tu estavas falando, Luiz, e que eu acredito que deva ter entrado algum computador na segunda fase para calcular o dano, né? De produzir dano, tanto. Mas nós estamos também, via a Associação dos Peritos, agora que nós temos a nossa associação, já conversando através do nosso presidente, que é o Dr. Humberto, e o Dr. Humberto Sena, como é advogado também, já está em contato com o presidente da OAB. Não foi possível via a CRC, mas seria um cadastro realmente para todos os peritos. Não era um cadastro de peritos contadores, porque a gente verifica essa necessidade. Agora, veja bem, quem é que teria condição de validar se esses peritos são bons mesmo? Ora, os advogados são uma parte do mercado importantíssima. Se você passa no livro dos advogados, pode contar, é melhor do que qualquer curso ou certificado na parede, porque significa que você os ajudou a ter êxito nas causas. Quem ajuda a ter êxito na causa é um bom profissional. E vai ser, até o doutor Carlos falou isso na palestra anterior, vai ser chamado outras vezes. Mas se você for um profissional não muito bom, tiver muita teoria, mas pouca prática, não vai poder auxiliar de modo efetivo. Porque muitas coisas que se aprendem teoricamente, na prática elas não dão certo. Em compensação, quem tem conhecimento teórico, mas tem a experiência prática, pode ajudar de fato o cliente. E eu sei, doutor Luiz, a sua experiência, né? Ou seja, um doutor Luiz novo, mas a experiência dele é fantástica.
fantástica. Tenho a oportunidade de estar trabalhando com a UBLM e conheço a competência dele e dos outros advogados, doutor Calide, doutor Antônio, vários, que, inclusive, vocês têm uma forte presença na OAB. Eu lhe peço até que nos ajude nisso, nessa criação do cadastro, ver os sócios que têm assento na OAB. Acho que é fantástico. Unir as duas pontas do mercado vai ajudar os profissionais que querem trabalhar e que vão poder contar com o auxílio precioso dos advogados, porque eles vão nos orientar de uma forma muito mais presente do que um juiz, porque o juiz tem uma série de afazeres, milhares de afazeres, e ele vai deixar a parte técnica na nossa mão. Já com o advogado, nós vamos ter muito mais facilidade de esclarecer nossas dúvidas, porque às vezes a gente pensa de um jeito e chega lá, tem um óbice legal. E eles vão nos dizer, olha, isso aqui não pode, do ponto de vista jurídico, porque tem essa jurisprudência, tem essa lei. Então, é fantástico essa interação. Quem entrar para o ramo da assistência técnica pericial vai ter, eu acho, uma escola muito bonita, muito expressiva do ponto de vista profissional, porque vai ter pessoas que querem nos ajudar, porque eles querem ter sucesso. Faz parte essa cooperação mútua, porque nós estamos imbuídos do mesmo espírito, que é fazer o cliente ter sucesso na sua demanda. Eu posso lhe dizer, doutor Luiz, que o nosso presidente, doutor Humberto, vai estar junto com você nessa luta para realizar o cadastro. Nosso apoio sempre, meu amigo, com certeza. E nesse sentido, eu queria, na verdade, só te fazer um questionamento, que eu já tive casos em que eu tive a oportunidade de impugnar um perito sob o fundamento de que impugnar, em tese, a presença dele sob o fundamento de que ele era um economista. Então, o que se discutia no presente processo era relacionado à questão específica de livros contábeis. Se discutia a questão de razão. Era um caso bastante complexo, inclusive com um valor da causa muito alto, e eu queria que tu diferenciasse essa questão do que é o perito contábil do que não é perito contábil, qual é a função do perito contábil em auxiliar o juiz ou até mesmo o próprio advogado. Queria que tu fizesse algumas explanações no sentido de que qual é a função primordial do perito e o que ele não faz. Amigo, essa é uma questão que gera muita polêmica, mas é muito bom esse questionamento. Eu vejo que toda vez que a perícia envolve diretamente os livros contábeis, os balanços, ou seja, alguma coisa que é próprio mesmo de contabilidade, não tem dúvida. Quem vai falar lá é o profissional que é preparado para isso e que detém a certificação legal para falar sobre aquilo. Tem o seu registro no órgão competente, que é o Conselho Regional de Contabilidade. No entanto, o que eu vejo é que, às vezes, há alguns equívocos no pedido da ação. Às vezes se pede perícia contábil e a perícia é puramente financeira. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém está discutindo juros bancários num contrato de FNO, o cálculo dos juros em si não é contábil. Juros, qualquer pessoa que conheça matemática financeira, um economista, um engenheiro, um administrador, um contador que conheça a matemática financeira, vai poder discutir se ali houve anatocismo ou não. Não é uma área própria da contabilidade, isso é finança. Finança, várias outras profissões podem atuar. Então, nesse caso das áreas cinzentas, o que acontece é que, de tantos contadores estar atuando como peritos,
aos próprios advogados, às vezes o próprio juiz determina a realização de uma perícia contábil. E o que acontece? Às vezes se nomeia alguém que não tem o mínimo conhecimento de finanças, que não tem o mínimo conhecimento de cálculo de juros. E aí é o desastre. Aí, de certa maneira, se a pessoa não tiver bom senso para recusar, ou se vai aceitar chamar alguém que conheça daquela área, você vai ter uma certa dificuldade. Vou dar um exemplo disso. Certa vez, eu e um colega, o Rômulo Martins, fizemos um trabalho de avaliação de uma indústria. E haviam 32 tipos de cálculos que eram aceitos em juízo com relação à avaliação. E nós criamos mais um. Eu acho que deve existir até mais hoje. Mas nós tivemos o auxílio de um matemático com especialização em estatística, que foi o Dr. Weber Mota. E ele nos orientou em parte que na época a gente não conhecia. Hoje a gente já conhece. De tanto estudar e de tanto ver outros casos, a gente já conhece. Mas não temos vergonha nenhuma de chegar a dizer isso que eu não sei, mas espera aí que eu vou de alguém, algum profissional de outra área mesmo, para dizer, não sei, mas eu sei quem sabe. E chamar a pessoa para a equipe. Se essa pessoa vier para a equipe contribuir e você conseguir fazer um laudo que dê vazão ao que o seu cliente quer junto com um advogado do seu cliente, ótimo. Então, veja, perícia contábil, sim, tem campos que são muito específicos. Envolver o livro diário, razão, o próprio balanço, nosso, é da área contábil. Mas áreas que são cinzentas, nós vamos ter que entender que outros profissionais podem sim atuar. Não há óbice nenhum do ponto de vista legal. As profissões deles têm o seu reconhecimento porque estão amparadas por lei de regência, igualzinho a nossa. Então, nós temos que ter muito cuidado em achar que só nós, contadores, fazemos. Não. Tem áreas que realmente os outros estão entrando. E aí eu quero dizer, estão entrando com força. Por quê? A maioria das perícias hoje, a exceção das tributárias, que aí o contador realmente é a área dele, ele conhece mesmo, mas elas são financeiras, são puramente financeiras. E aí, meu amigo, um engenheiro tem uma formação matemática fantástica, um economista também, integral, derivada, não é muito a área dos contadores. Mas, às vezes, para cálculo de perpetuidade, dependendo do nível de avaliação que você vai fazer daquela empresa, se for um nível mais profundo, aí você tem que chamar esses profissionais ou estudar muito. É o que eu tenho visto, assim, o que eu posso diferenciar. Perfeito, Jorge. Na verdade, nesse caso, eu envolvia, de fato, a análise do livro Razão, do livro diário. Então, eu fiz essa impugnação específica quanto à questão do economista, justamente porque eu entendo que essa área é privativa dos contadores. Então, inclusive, eu fui na lei e há um requisito que é ser inscrito no Conselho Federal de Contabilidade. Então, justamente com base nesse artigo, eu informei para o juiz para ser substituído o perito por um perito que, de fato, seja contador e, portanto, seja especialista na área que se trate de livro razão, de livro diário. E foi mais ou menos nesse sentido que eu impugnei a presença daquele perito. Mas eu acredito que também tenha sido em linha com o que tu falou, dada que é uma função privativa do perito contábil, no caso, a análise do livro razão, do livro diário. Então, acredito que tenha feito uma escolha no caminho correto. É isso mesmo. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Nós também temos que ter muito cuidado para não avançar na área de outros. E eu me lembrei que já houve muitas perícias determinadas, no caso, pela Justiça Federal, e empresas que envolvia química. E a gente batia o pé, o quanto o perito químico não for nomeado, não avança a perícia contábil. Por quê? Porque para a gente fazer o cálculo, a gente tinha que estar baseado em algum profissional que dissesse
isto entra na composição do custo ou não. Isso é essencial à produção daquele produto ou não. Então vinha o químico dizia, a energia elétrica é essencial para a produção de alumínio. Um exemplo que eu estou dando. Todos nós, até por senso comum, sabemos que é essencial, mas não temos habilitação legal para dizer isso. Então precisava vir quem tinha habilitação legal para dizer isso. E a gente não avançava. E o que acontecia? Se o perito químico dizia que 100% da energia elétrica entrava no custo, então estava validado como a empresa tinha calculado os tributos dela. Se ele dizia que a energia elétrica entrava, mas outras matérias-primas que eram consideradas, ele dizia, não, isto não é essencial, você pode produzir sem isso, aí o nosso cálculo era outro, já tirando essa parte. Aí sim tinha cálculo, porque senão você estava entre dois extremos. Ou é o que a empresa está dizendo, ou o que o fisco está dizendo. E a terceira parte não é nenhum nem outro. Parte usa, parte não usa. Nessa hora do parte usa e parte não usa, aí entrava o contador para fazer o cálculo. Mas com base no que o profissional de outra área já tinha afirmado, né? A gente usa muito a palavra louvar, né? Nós estávamos nos louvando num outro laudo pericial de outro profissional. Isso é muito comum. Perfeito. A própria tese, Jorge, da exclusão que o Supremo decidiu, né, com repercussão geral, que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Acredito que essa codificação deve se dar através de uma perícia contábil, de fato, né, porque ali a análise do livro de entrada, de saída, os livros específicos da contabilidade, que eu acredito que um profissional de outra área, embora possa entender tecnicamente do assunto, talvez não tenha expertise de fazer essa restituição desse crédito através do sistema do PERT-COMP, da prática em si contábil, né, Jorge? Isso é verdade. Outros podem até fazer o cálculo. Efetivar essa restituição do que foi pago a maior, aí já envolve situações do dia a dia do contador. Não tem. E aí, nesse caso, até por prudência, é melhor fazer com os contadores. Por quê? Eles conhecem o dia a dia da empresa. Quem faz o cálculo pode não conhecer alguns detalhes e ser induzido ao erro. Não por incompetência, mas porque não conhece o dia a dia da empresa. E aí os contadores têm uma facilidade realmente muito grande de se olhar, isso aqui nós não podemos usar, podemos ir até aqui. E aí é óbvio, ninguém vai querer passar por cima, até porque o PERT-COMP, se for feito errado, gera uma nova dívida, né? Bastante complicado, na verdade, se fizer o PERT-COMP errado, né? É verdade. Mas essa é uma tese muito boa, Jorge, que a gente vem utilizando aqui no escritório com a nossa carteira de empresas e que, graças a Deus, tem dado muito certo. Inclusive, a gente teve a oportunidade de atuar no caso juntos. Bom. E veja, vocês são especialistas, né? Estão atuando nisso desde 2004, 2005, então vocês têm um know-how nessa área fantástico, muito bom mesmo. Eu fico impressionado com a capacidade que o escritório de vocês tem de antever o futuro, né? É apostar nas teses que em algum momento vão dar certo. Não são teses malucas, são teses bem fundamentadas. E aí, meu amigo, trabalhar com um time que ganha é fácil. Eu estou muito feliz. Eu acho que quando a gente compartilha experiência com outras pessoas e dá essa visão de mercado, de onde você pode se situar no mercado, a gente contribui para o crescimento dos outros. É o objetivo da associação de peritos, nesse primeiro ano, compartilhar experiência com as pessoas que têm vontade de entrar nesse mercado. Na verdade, é um presente para a sociedade em agradecimento
a tudo que ela fez pelas pessoas que estão dentro da associação. São peritos que fizeram a sua carreira e, em algum momento, tem que dar o retorno para a sociedade. Quando a gente encontra pessoas como o Dr. Luiz, que nos ajudam a dar esse retorno para a sociedade, e a própria empresa que ele representa, que é a OBLM, a KVK, que nos deu todas as condições, ao Marlos, né, que fez toda a parte gráfica do marketing nosso. Poxa, a gente vê que existem pessoas imbuídas de fazer o melhor pela sociedade. É muito bacana quando a gente está nesse meio onde as pessoas se dispõem a dar uma contribuição que a gente sabe que em algum momento vai influir na vida de muita gente. Muita gente que está vendo agora e que ainda não atua, talvez vá ser nosso colega no futuro. Outros que já atuam vão ter uma percepção um pouco diferente de mercado. Alguns mercados que eles não atuavam podem passar a atuar. Não é o caso agora, mas uma vez numa conversa informal, nós detectamos 25 mercados para a área de perícia. Eu acredito que esteja de posse até do nosso presidente Humberto esse gráfico que a gente fez meio na hora. E a maioria deles não é judicial, é em parceria com os advogados. Eu vou citar um caso aqui, claro que não pode citar quem é que está envolvido, mas uma parceria muito grande que existe entre os escritórios de advocacia e os peritos são causas referentes à briga de sócios de empresas, onde o sigilo sobre o que se vê ali é fundamental para que todo mundo saia satisfeito com a resolução. Como eu tenho trabalhado em alguns casos, eu tenho observado o procedimento dos escritórios. Normalmente, eles anteveem que uma briga judicial vai demorar muito tempo, é ruim para todo mundo, o advogado vai ter muito mais trabalho, o perito também, a justiça fica sobrecarregada e cria um constrangimento na sociedade para os sócios e para aquela empresa. Então, o que eles têm feito? Têm nos chamado, assim, fazem uma lista, um escritório faz uma lista com 2, 3 peritos, outro também, eles veem aqueles que batem e escolhem alguém. E a gente tem trabalhado com os advogados, dos dois lados, para que seja feito o melhor, para resolver da melhor maneira. Esse é um trabalho de parceria que muita gente nem sabe que existe, onde os advogados, conscientes de fazer o melhor para o seu cliente, em vez de criar uma luta fraticida, não, tentam juntar. Olha, vamos ver uma pessoa de confiança para ver o que ele diz tecnicamente. E como são os dois escritórios ajudando aquele perito ou aquele grupo de peritos, normalmente o trabalho sai a contento para todo mundo. Isso é um outro ramo. E eu já vi que o nosso presidente chegou aí, eu vou encerrar minha fala aqui para ele nos brindar com a sua fala. Só parabenizar e ratificar já o que todos falaram. Eu acredito que, depois desse painel, as pessoas que estão nos prestigiando até o pesado momento, eu acredito que, com certeza, só o aprendizado. Levando a cada dia conhecimento, enriquecendo aí para a questão da perícia, e eu vejo que o caminho é esse. Nós temos sim que nos atualizar, temos que acompanhar mercado para todo mundo, tanto que tem uma área específica aí, que é a área tributária, tem a área trabalhista, e assim vai, a área bancária. Eu vejo que é só você a cada dia se enriquecer de conhecimento e colocar no seu laudo. Eu não vejo nenhum motivo que a pessoa possa não avançar nesse caminho. Ele só tem que saber o que está fazendo, até porque, como eu falei lá, logo no início do evento, é dormir de cabeça tranquila. É saber que contribuir para uma decisão lá em frente que, de qualquer forma, ele vai ter um reflexo. Então, parabenizar os painelistas que acabaram de expor aí os seus conceitos, seus pensamentos, as suas experiências, e, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado aos colegas.
Eu queria Bom, só eu também pedir pro queria Humberto, agradecer. eu só queria pedir para o Humberto para ele falar alguma coisa sobre o cadastro de peritos na OAB. Como Pode você contar com o nosso apoio, Humberto. né, a conversar novamente, até porque foi uma demanda que a comissão de perícia fez ainda quando estávamos lá no conselho, somos do conselho, mas naquele momento estávamos ali trabalhando dentro de uma comissão. Essa demanda, a gente percebe que até o momento, eu acredito que em vários fatores, até porque foi muito claro que não só lá, como qualquer outra entidade de classe, que lá é a ordem, no caso, existem suas dificuldades, depende de algumas coisas que não fica vinculado a eles, como seria uma terceirizada, no caso, para montar esse programa desse cadastro. Então, eu acredito que a partir de agora não, é continuar o que nós já começamos, naquele momento como comissão e agora como membro de uma associação. É só fazer lembrar. É aquela frase que quem não é visto não é lembrado. Então, nós temos que estar presentes porque a perícia ela faz parte aí desse contexto. É a contribuição que eu tenho para me referir à nossa ordem no momento. Perfeito, presidente. Pode contar com o meu apoio, inclusive lá na Ordem dos Advogados, para a gente debater essa demanda aí com relação à perícia, inclusive qualquer meu pensamento. Eu defendo que deva ter assim, um cadastro unificado dos peritos de todas as áreas, para que possa auxiliar a justiça, auxiliar o advogado nas tratativas, tanto em processo administrativo quanto em processo judicial. E eu acredito que esse seja o caminho, sim, presidente. Eu agradeço pelas palavras. E eu queria agradecer também ao doutor Jorge e aos demais palestrantes. Sem dúvida, como eu disse no começo, foram painéis de suma importância para a perícia contábil. Então, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição também para eventuais dúvidas e Obrigado. também para caso vocês tenham algum questionamento, eu estou aqui à disposição.